Bom, vamos para a aula, tá? Bom, meninada, hoje é a nossa última aula. Daí, semana que vem, que é dia 24 de novembro, eu vou fazer a revisão para a prova, tá? Então, o que vai cair na prova? Eu vou colocar tudo lá no AVA, mas são as aulas a partir da... quando nós terminamos lá o primeiro bimestre, tá? Nós, na realidade, nós demos conta da ementa. Mas é claro que nós não fechamos o assunto, porque educação é um assunto polêmico que não termina, infelizmente. Tem poucos psicólogos em escolas, então tudo isso aí é bem complicado, né? Mas, né, quem puder, né, atuar na área da escola, e não seria, né, não, eu vejo assim que mesmo as escolas particulares, elas não teriam um custo tão alto assim, né, se contratasse um psicólogo por hora para dar um apoio, né? Mas quem sabe, né? Porque está bem complicado, né? Essa volta às aulas aí está bem difícil para todo mundo. E sobre o PI, alguém tem dúvida? Não, prof. Não, né? Eu marquei lá a reunião, tá gravadinha lá, qualquer coisa. Depois não mudou, né, o estilo de trabalho, então eu estava aqui olhando a ementa, fazendo uma reavaliação, então seguimos com o prometido, né? Claro que é um assunto polêmico, né? Que é uma pena, porque as escolas estão com sérios problemas, com vários problemas. Bom, vamos falar um pouco sobre o trabalho da família. Então, assim, né, o papel do psicólogo, você precisa trabalhar com os professores, com os estudantes, com a equipe, com a família, com os arredores. Às vezes você pode desenvolver projetos e envolver a comunidade também, chamar a atenção da comunidade para determinados assuntos, principalmente nos assuntos transversais, contemporâneos, que nós vimos, a questão do uso da droga, do bullying. O bullying está muito forte nas escolas, tá? Os estudantes, nós não temos dados, mas, assim, pelo depoimento dos professores, os estudantes voltaram, assim, bem, umas brincadeiras meio sem graça na escola, né? Então, tudo isso aí tem que ser trabalhado, repensado. Então, nós temos que pensar na prevenção da saúde. Então, eu tenho que pensar nesse estudante na totalidade, no desenvolvimento cognitivo. Será que eu coloquei para gravar? Coloquei. No desenvolvimento cognitivo, social, afetivo. Então, por isso que é importante você ter parcerias, né? Parcerias com as unidades de saúde, com as clínicas escolas, com a ONGs, né? Verificar todos os atendimentos que tem em relação à saúde, ao uso de drogas, enfim. E aqui, a mudança sociocultural das famílias. Então, aquele modelo de família também tem que ser discutido, porque ele mudou.
papai, mamãe, vovô, vovó. Eu já tive muitas escolas que quem, criava, quem estava com as crianças, às vezes era o vizinho que assumia, o tio que assumia, a tia que assumia. Então, às vezes, aquela família lá de trás está cada vez acabando aí. Uma percentagem de filhos, aqui eu trouxe a questão das mulheres portuguesas. Hoje, a mulher europeia, a última coisa que ela quer é ter filhos. A Constituição Federal, o artigo 227, que traz a questão do quê? Da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, do pluralismo. Então, é muito importante que o psicólogo escolar, primeiro, ele tem que ter a Constituição na mão, ele tem que ter o ECA na mão, ele tem que ter as diretrizes, ele precisa saber das leis da educação. Curitiba agora lançou todos os cadernos de todas as diretrizes, o Estado também está lá no dia a dia da educação, todos de acordo com a nova BNCC. Então, o Paraná organizou, Santa Catarina também, praticamente todos os estados já se organizaram. Ter, claro, ter um relacionamento estreito com rede de proteção, com conselho tutelar, tudo isso. E, geralmente, nós precisamos ter, sim, na escola, uma postura neutra. Se você tiver lá tuas questões partidárias, você deixa para comentar lá na rua. Tá? Então, eu procuro sempre ter uma postura neutra nesses aspectos. Cumprir aquilo que rege naquele momento. Claro, às vezes você questiona. Você questiona, principalmente a lei de inclusão, aí nós já batalhamos bastante aí. Tá? Então, o dever do Estado e da família é o quê? Um trabalho de quê? De parceria. De parceria. Não é o Estado assumir aquela criança. 227, o artigo 227, é o dever da família, da sociedade, assegurar o que? A criança. Às vezes, eu pego o Estatuto do ECA e abro para a família e leio. E leio em voz alta qual é o papel dela. Tá? Claro que hoje, onde eu trabalho, tem assistente social. Então, é muito bom, porque daí ela faz esse acompanhamento, ela visita as famílias, tá? Ela chama as famílias para a responsabilidade. Então, a questão aqui do direito à vida, saúde, alimentação, a educação, o lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade. Então, se você lê isso aqui, é muito bonito. Fora da negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, E você escuta umas coisas que você se arrepia, Essa semana eu fui chamada aí para ouvir uma história de que o avô assediando as netas. Não sabemos se chegou à via de fatos. Aqui o terceiro, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, esse é o nosso olhar, independente da nossa abordagem dentro da psicologia, o nosso olhar precisa ser o quê? Um olhar humano. Será que essa criança não está sofrendo abusos, pedofilia, bullying, agressões?
Uma vez eu fui trocar uma camisa, uma blusinha de uma menina, as costas toda em carne viva, todinha em carne viva. O padrasto pegava aquelas varinhas de marmelo, né? Não sei o que a menina fazia, de tão grave. Até hoje chegou mais uma aí que acordou cedo. Obrigada, hein, Nicole? Então, sabe? Obrigada, né, pessoal, pela compreensão. Mas, assim, né, umas coisas que você vê, né? Eu não lembro. Meu pai e a minha mãe, eles eram muito rígidos conosco, né? Nós tínhamos uma educação bem de linha tradicional, mas eu não lembro do meu pai e a minha mãe bater na gente. Eu acho que eu apanhei uma vez. E eu já era adulta, né? Eu era noiva, que a minha mãe me deu uns tapas no braço, tá? Mas, claro, ela era, né, enérgica, era uma mulher correta, né? Correta na visão dela, né? Todos os pingos nos is. Então, né, você vê umas coisas e você escuta. Claro que nós não temos dados, vai sair daí, está começando, os dados da economia já estão saindo desse ano, e logo, logo nós vamos ter os dados aí em relação a agressões, né? As agressões, as violências, né, e tudo mais. Aquilo que chega até os órgãos competentes e que é tabulado, fora o que é camuflado, né, pessoal? Então, esse desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, essas condições de liberdade e de dignidade. Então, por isso que a escola, ela tem o quê? Ela vai trabalhar o quê? A questão da cidadania. Nós temos hoje um aumento das taxas de escolarização, lógico, até o 9º ano. O ensino médio nosso está problemático. Nós não temos mais salas homogêneas, isso estava na cabeça de alguém, nós não temos escola homogênea. Cada um tem as suas diferenças culturais. A abertura da escola, o reforço da autonomia, o reforço de liderança, as práticas de gestão empresarial também dentro das escolas hoje. As escolas particulares, elas são uma empresa, porque elas não recebem dinheiro público. A participação, às vezes, dos pais se resume só em repasse de informações. Então, chamam os pais para uma reunião só para repassar informação. Isso você pode fazer um bilhete, né? Eu sempre falo. Passar informação, você manda um bilhete. Né? Fazer um pai e uma mãe sair de casa para passar informação? Não. Aproveita, leva alguém para fazer uma fala de 10, 15 minutos, ou alguém da própria escola, já de conscientizar de alguma coisa, de algum assunto. Muitas vezes os estudantes e as famílias são o quê? Meros consumidores, e os professores transmitem os saberes. Então, isso tudo nós já discutimos. A questão do apoio logístico, das funções educativas, das parcerias, da questão de incumbir a responsabilidade do estudante, a família. Então, assim, eu amo a escola, eu amo a educação, porque às vezes não é nem você que vai colher os frutos, é lá na frente. Nessa semana, uma menina que eu atendi, ela foi minha aluna na pré-escola, nos anos 80, né? Me achou no Instagram. Uma juíza federal renomada, né? Então, uma menina, a gente vê o pessoal aí da Uniandrade, né, se formando.
trabalhando, né, buscando espaço, né, abrindo seus consultórios e atuando em clínicas. Então, isso é muito bom, isso é muito positivo. As meninas da pedagogia, né, indo para as escolas, fazendo um bom trabalho. Então, isso tudo é muito bom. A questão dos professores, dos pais, né, o pessoal, os docentes, a família. É uma instituição formada por quem? Por seres humanos, que são responsáveis por quê? Pela socialização, possíveis de quê? De conflitos, de tensões, de diferenças. Século XIX, a família era responsável pela educação, valores, hábitos, atitudes. A emancipação da mulher, as conquistas do mercado de trabalho, transferiu algumas questões para a escola, que é educar e ensinar, que é uma função tanto da escola quanto da família. Aqui, algumas questões que devem ser discutidas: orientação moral, formação religiosa, política sexual, orientação profissional. Entender esses diferentes contextos familiares de pai e de mãe. As famílias, as uniões consensuais, que não são casamentos, são opções, unipessoais, associação de casais, a dinâmica da família, o ambiente, a criança, onde é que ela está inserida, que ambiente é esse? Qual é o papel da escola? É passar conteúdos, o currículo, trabalhar o processo de ensino-aprendizagem, trabalhar a cidadania. Qual é o papel da família? A socialização, a proteção, o plano cognitivo, social, afetivo. E aqui o programa social da escola. A escola ela precisa ter um trabalho de parceria juntamente com a unidade de saúde. Eu estou falando das escolas públicas. As particulares, as famílias que vão para suas unidades de saúde, seus planos de saúde, enfim. Mas aqui é o quê? Uma parceria, um trabalho de prevenção, de promoção, de formação. Esses estudantes são cadastrados nas unidades de saúde. Aqui pensar nessa equipe básica, na família, nos agentes, a escola chamar a atenção, ter esse processo de comunicação entre as unidades de saúde, CRAS, enfim, para onde que esse estudante foi encaminhado, tratar da saúde integral, permitir aqui a questão intersetorial, a interdisciplinariedade, promover os saberes, promover a saúde, a cultura, a paz. Tá? Aqui, às vezes a criança ela tem problema de visão, de nutrição, auditiva, de saúde bucal, psicossocial, precoce, agravos aqui a negligência. Pessoal, como é importante a escovação de dentes, A gente critica tanto o Brasil, mas o Brasil já vem lutando há muitos anos, sobre a questão. Eu não gosto de usar esse termo, tem vários programas aí sobre a questão das pessoas que não têm dentes. Hoje a Europa é a região de mais pessoas desdentadas. Então, o Brasil ele teve um avanço significativo nisso. É muito raro, claro, que às vezes você encontra uma pessoa que não tem um dente, não tem dois, mas já melhorou bastante. Então, existe esse trabalho de escovação, de flúor na escola, que é bem significativo. Chamar a atenção dessas mães, que não adianta só escovar os dentes na escola, E eu digo que a pandemia também ela chamou a atenção das pessoas para a higiene.
A prevenção primária, que nós já vimos, que ela é antes, né, antes de qualquer acontecimento, a promoção da saúde, a secundária, né, a prevenção terciária, que daí já é o caos, né? Já é pandêmico. A secundária está em processo, a coisa está começando a acontecer. Né? Está começando a acontecer. Aqui nós temos o quê? A divisão e promoção à saúde, programas e projetos. Então, hoje nós temos Curitiba, tem tanta instituição de ensino, né? Você pode fazer parceria com os cursos de farmácia, com os cursos de fisioterapeuta. Né? Eu vejo lá na Uniandrade, né? Eu tenho ido lá às vezes, eu vejo tanta gente indo lá, né, sendo atendida na clínica de fisioterapia, na clínica da psicologia, e você vê que são pessoas que, se não tivesse esse atendimento, não teriam acesso. Né? Ou teriam que ficar numa fila esperando. Então, as universidades, tanto as federais quanto as particulares, elas têm feito o papel delas, né? Elas têm feito. E eu acho uma pena que às vezes é pouco divulgado. Né? É pouco divulgado. Eu vi lá várias pessoas adentrando. Eu até estava lá esperando, tinha uma menina acho que saiu do atendimento da psicologia, daí estava ligando, né, e falando que ela tinha sido atendida, que ela estava falando com alguém ao telefone, que ela estava bem feliz. Né? Então, sabe, né, tantos trabalhos, então as escolas, eu vejo lá onde eu trabalho. Né? Eu acho que a PAI ela é uma instituição que ela tem uma cultura impregnada. É claro que ela se abre, mas eu acho que ela poderia se abrir mais, buscar mais parcerias, né, com as instituições. Então, né, então é uma pena, né, porque né, você pode ter o que? Um palestrante numa reunião gratuita, um estudante que está lá no sexto, sétimo período. É uma pena, né? Tem que se abrir para isso. A questão da CIPA, da segurança, avaliação do ambiente, a saúde, a orientação, a readaptação, ações, orientações terapêuticas, tá? A formação no campo de psicologia social comunitária, isso é primordial, pessoal. Para quem irá trabalhar em instituições, tirando a área empresarial, mas depende, eu já trabalhei na área empresarial, que além de eu trabalhar com a parte de treinamento, de formação, de recrutamento, seleção, cargos e salário, nós ainda fazíamos os trabalhos comunitários. Então, você precisa ter essa formação no campo da psicologia social comunitária. Existe essa briga entre a psicologia social comunitária, eu diria assim, essa briga bestalhada. Uma quer, uma fala assim, não tem mais que ter o termo psicologia social, é psicologia comunitária, o outro vai dizer, não, é psicologia comunitária, e assim vai indo, tá? E assim vai indo nessa briga. A psicologia social, dentro da sua existência, ela veio para quê? Para trabalhar com os grupos. Ela trouxe essa discussão de Kurt Lewin da questão da formação grupal. A questão da psicologia comunitária, ela vai colocar mais o quê? A mão na massa, eu diria, né? Grosso modo, ela vai colocar mais a mão na massa. Tá? A questão da mão na massa.
é que eu vou explicar, né? Você vai lá na comunidade trabalhar com a vulnerabilidade social, né? Igual nós que vamos aí, eu não tenho ido agora por causa da pandemia, talvez eu retorne agora, né? Essa questão do trabalho, né? Você vai lá para Amazonas, né? E outros grupos aí que nós temos, e você coloca a mão na massa. Você faz o levantamento, verifica as necessidades, né? Esse trabalho que é feito nas comunidades indígenas, né? Levantado todas as necessidades na área da saúde, na área de necessidades básicas de alimentação, de moradia, de higiene, as questões psicológicas. Tá? Então, é feito um trabalho na totalidade. Aqui nós temos que entender o que é a dinâmica, né, dessas relações, a dimensão epistemológica, isso que eu acabei de falar. O que é essa dimensão epistemológica? Eu preciso entender esse processo, essa comunidade. O enquadre teórico, né? Qual é a fundamentação teórica, as alianças, os projetos políticos. Tá? Então, não é assim, nós vamos lá para a comunidade indígena, não, é solicitada autorização, tudo. Né? Você tem que apresentar um projeto. Quem está pagando, você tem que prestar conta. Né? Você não pode usar as imagens. Então, uma série de regras que existem. É a mesma coisa que você vai fazer trabalho voluntário numa comunidade. Você precisa respeitar aquela comunidade. As regras daquela comunidade. A questão do desnaturalização do psicólogo no projeto comunitário, porque ele tem que se despir. Às vezes você vai pintar mureta, você vai lavar louça, você vai fazer comida. Então, né, você sai do pedestal aí. Dinâmicas das relações, avaliações, né, impactos. Geralmente, eu trabalho para caramba. Chego arrebentada, né? Aqui as referências, tá? Tem várias referências. Os jovens conhecem cada vez mais o mundo em que estão, mas não sabem quase nada sobre o mundo que vão. Né? Então, fica aí essa reflexão do trabalho com as famílias. Né? Não é fácil, nós não podemos impor, né? Nós temos que trabalhar muito com a escuta, com roda de conversa. Tá? Eu coloquei lá alguns artigos para vocês, deixa eu ver aqui o que eu coloquei lá. Eu coloquei 2 artigos para vocês lerem. Vamos ver aqui. Já acho lá. Bom, eu vou falar um pouco de Paulo Freire. Daí eu coloquei lá sobre o Bauman e o Edgar, não sei se vai dar tempo de eu falar hoje, mas aí eu falo na próxima aula. Que são, né, pessoas fundamentais para a era contemporânea. Apesar das críticas em relação a Paulo Freire, mas, né, não são críticas por quê? Né? Porque ele levou as pessoas a pensar, né? E depois ele virou militante, né? Então isso causa aí algumas questões, né, que não cabe a nós a julgar. Né? Mas ele teve, sim, a sua grande contribuição, principalmente ao analfabetismo no Brasil. Na era dele, nós chegávamos a ter 60%, 70%
de pessoas analfabetas no Brasil. Então, dizer, né, que a gente escuta umas coisas que não procede. Eu não vi o vídeo, tá? Mas eu não assisti o vídeo, mas eu vi o vídeo no YouTube do Mário Cortella, mas eu acabei não assistindo. Eu quero assistir, que se chama Por que Paulo Freire é tão odiado? Eu acho que vale a pena, né, escutar o que o Mário Cortella nos traz, até porque o Mário Cortella foi aluno de Paulo Freire, né? Então, tem umas coisas aí que não. Nada é perfeito, né? Igual, eu vou idolatrar o Freud, eu vou idolatrar Piaget? Não é? Mas também não precisam jogar a culpa em alguém. O fracasso escolar, ele tem vários fatores. Tá? Ele tem vários fatores. É igual jogar o fracasso escolar. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Está querendo cair? Sim, professora. Então tá bom, porque eu estou bem. Olha aí, eu vou e volto. Até minha língua está aparecendo. Gente, que horror. Então, né, massacrar, jogar a culpa em alguém, né? É igual jogar a culpa na secretária da educação, que a educação está mal. Não, né? Existem vários fatores aí. São coisas que não, sei lá, né? É uma incoerência, né? Não investiram, colocaram o dinheiro dentro da cueca, né, da calcinha, sei lá o quê, agora querem jogar a culpa no velhinho. É fácil, né? A mesma é o construtivismo, né? Nós tivemos vários métodos aí de alfabetização que não deram certo, que na realidade a escola mesmo de primeiro a quinto ano nunca, raramente trabalhou com o método de Paulo Freire. O método de Paulo Freire foi utilizado para alfabetizar os adultos. Então, eu tenho certas discussões que eu fico quieta, porque. Mas esse AVA, hein? Bom, depois eu olho lá o que eu coloquei lá para vocês, tá? Então, vamos a Paulo Freire, as concepções, a praxis dele. Então, ele tem aí 48 títulos de doutorado, acho que ele deve ter mais, porque em vários momentos aí homenageiam ele, eu não vou entrar muito na biografia dele, quem tiver interesse pode ver. Ele era advogado, naquela época, nós praticamente nós não tínhamos pessoas formadas em língua portuguesa, em letras, então as pessoas que eram formadas em direito acabavam sendo convidadas a dar aula de língua portuguesa, porque se entendia que quem era formado em direito sabia escrever. Tá? Aí ele tem vários títulos, aqui os livros dele, de vez em quando ele é homenageado, né, por aí. Ele tem o Instituto Paulo Freire, a PUC, ele é muito presente na PUC. Aqui em Curitiba também, no Paraná, né? Nós, não sei se ainda tem a TV Paulo Freire. Pelo menos tinha, né? Não sei se tem, tá? Bom, o ser humano, né? O ser humano ele é considerado o quê para Paulo Freire?
O ser histórico, transformado no seu contexto, na sua criação, ele é inacabado. Então, assim, a visão de mundo, a visão de homem, a visão amorosa de Paulo Freire, nós não podemos retirar. Agora, se o que ele propôs em termos de educação as pessoas não aplicaram, aí é uma outra questão. Ele querer que as pessoas pensem e saiam de vítimas, Então, uma questão aqui de ação, reflexão e ação. Essa é a primeira condição de homem. Então, será que eu sou uma pessoa alienada? Ou eu tenho ação, reflexão e ação? Aqui, como se constitui aqui a praxis, o existir, a realidade? Colegas, por que eu trago isso? Porque esse é o nosso papel dentro de uma escola, enquanto psicólogos, é transformar essa realidade. É dar outra possibilidade a essas pessoas que são vítimas de uma sociedade injusta. Injusta. Nós vivemos numa sociedade injusta. Aqui, ó, o que pensa, o que você reflete, o que você age, o compromisso, os seres com transformação, o mundo. Meu Deus, será que é pecado? Querer que o quê? Que se olhe para o ser humano com um olhar de ser humano? Um olhar de amorosidade? A pedagogia da amorosidade. É o que eu digo aos professores e digo a vocês, e repito, nós precisamos ter a técnica. Nós precisamos ter o conhecimento técnico, filosófico, teórico, mas nós precisamos ter um olhar humano. Alguém vem me dizer que o amor não existe? O amor não existe para psicopata. Mas o psicopata, ele também, em muitos momentos, ele tem demonstração afetiva. É igual dizer, o autista não ama. Então, tem umas coisas que não batem, A questão aqui do compromisso, da existência humana, do engajamento com a realidade, com os homens verdadeiros, comprometidos. Logicamente, Paulo Freire foi o quê? Um pensador. E que teve um grande sonho na vida, ele era um idealista, de tirar as pessoas do analfabetismo. Se você escuta os vídeos dele, ele contando, quando uma pessoa chegava para ele e dizia, agora eu sei ler, eu sei escrever, eu sou gente. Eu tive um aluno com 75 anos. Eu trabalhei com alfabetização de adultos. Por isso que hoje, eu fico chateada, esses jovens só em redes sociais, ao invés de estar fazendo trabalho voluntário, se inserir em grupos. Tem o grupo do autismo, tem o grupo disso, tem o grupo daquilo. Vão lá, vão aprender, vão trabalhar, vão quebrar a cara. Vão fazer trabalho voluntário. Eu fiz tanto trabalho voluntário na minha vida, mas olha, tanto. E continuo fazendo. Por quê? Porque eu aprendo. Ser amigo da escola, ir lá no hospital contar a história para uma criança, visitar, fazer um trabalho com idosos, com adolescentes. Não, só em redes sociais, só vendo bobajalhada. Tá? Então,
né? Tem muitos jovens já se manifestando, se movimentando, né? Fazendo trabalhos diferenciados, se engajando, né? Ajudando. Tem muita gente fazendo. Nós poderíamos ter bem mais. Aqui ele fala dos molhados e dos ensopados. Homens verdadeiramente comprometidos ficam o quê? Gente, isso aqui é fantástico. Molhados e ensopados. E quando você não fica comprometido também. Né? O diálogo aqui, o pensamento, a questão do encontro, do afeto, da humildade, da comunhão, da esperança. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, na reflexão. A anti-ideológica, né? A antidialógica, ideológica, dominadora, opressora. Querer que uma sociedade acorde, trabalhar em cima da reflexão crítica social, que as pessoas possam mudar o seu mundo, ter uma vida mais digna, se preocupar com as pessoas carentes. Tudo que é criado pelo homem, a cultura, a invasão cultural, isso era uma outra questão que Paulo Freire criticava. Você querer impor a sua cultura, não respeitar a cultura do outro. Então, renunciar esse invasor, a temporalidade, a relação com o mundo, a integração do mundo vivido, a realidade, a transformação, a questão da história, do mundo, da cultura, da relação de poder, da temporalizada, intencional, a busca, a adaptação, a conscientização, a tarefa histórica de consciência crítica. E aqui eu acho fantástica essa concepção de homem que ele traz. Ele traz o ser humano intransitiva, a intransitiva ingênua e a transitiva crítica. O que é essa intransitiva? É aquela pessoa que não assume o seu compromisso. Estou nem aí, não tem nada a ver com isso, não faço parte do sistema. Como que você não faz parte do sistema? Se você tem, né? Se você tem aqui a sua identidade, se você nasceu e você tem a sua identidade, você já faz parte do sistema. A transitiva ingênua. Ele é maravilhoso, meu Deus, que pessoa maravilhosa, mas não assume nada, joga a responsabilidade para o outro. Igual faz com o Paulo Freire, estou jogando a culpa da incompetência e da corrupção em cima da educação, em cima dele. Bando de cretinos. Transitiva crítica, pensar na questão do autônomo, do comprometido, do engajado, da questão democrática, dialógica, transformadora e realidade. Então, que ser humano que você é? Você é uma pessoa intransitiva? Transitiva ingênua ou transitiva crítica? Que dialoga, que discute, que quer um mundo diferente. Outro dia eu fui tomar café aqui numa panificadora aqui perto de casa, mas eu fiquei encantada. Tinham 3 adolescentes discutindo sobre os problemas sociais. Eu fiquei lá, sentei com eles, escutando. Eu fiquei encantada. Então, tem muita gente aí. Tem muita gente aí se mexendo, querendo um planeta novo. Outro dia eu fiquei muito triste também de saber que esses jovens políticos que se elegeram estão aí
em câmaras de vereadores, deputados, etc., já se corromperam com a velha guarda, né? Então, isso é complicado também. Então, aqui, né, pensar. E aí você tem que analisar essa comunidade que você vai trabalhar. Que perfil dessa comunidade é? Porque cada um aqui tem que ter a sua responsabilidade. A questão da problematização da cultura, da humanização, da praxis, da história, o diálogo, a escola ela precisa ser necessariamente um espaço democrático voltado para quê? Para o diálogo. Tá? Pedagogia, pais, criança, conduzir. Né? Paulo Freire trouxe também a questão andragógica, que é as técnicas para educar, né, ensinar os adultos. O método dele de alfabetização é baseado na questão andragógica. Então, a pedagogia ela vai estudar o que? A prática, a teoria e o diálogo, ação, reflexão. Ele vai defender uma pedagogia crítica social. Aqui alguns livros dele, né? Algumas frases também que ele utilizava. Aqui não há docência sem discência, quer dizer, não tem aula sem aluno. Ensinar não é transferir conhecimento. Ensinar é uma especificidade humana. Então, eu tenho que ter uma relação pedagógica dialógica. Então, se eu vou para uma escola trabalhar como psicólogo, eu tenho que pensar. Às vezes, eu sou muito mais ouvinte do que ouvido. Esse processo de conhecer. A educação popular, né, centralizada onde? No povo oprimido, nas classes populares, numa educação libertadora, transformadora, num contexto. Olha, eu teria muitas histórias para contar de vocês, para vocês, né? De várias pessoas que mudaram, que se transformaram. Curiosidade epistemológica, agências de praxis, o protagonismo dos sujeitos. Aqui algumas concepções que vocês já estudaram, né? Bakhtin, Frenet, Marx, Vygotsky, né? Frenet traz a pedagogia do bom senso, da natureza. Paulo Freire também, né, trazia essa questão da natureza. A troca, o compartilhar, o ato de amorosidade, o fazer crítico, criar, recriar, a leitura de mundo. Que mundo é esse? E nós também temos que ouvir essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, eles precisam de espaço. As meninas da pedagogia, do curso de vocês, no semestre passado, fizeram uma pesquisa com adolescentes no Instagram. 500 responderam a pesquisa. E eles fizeram um desabafo. Eles não são ouvidos. E eles apresentaram várias propostas para uma escola diferente. Aqui, né, o ensinante, o ensinar, o humilde, o aberto, a curiosidade. Às vezes você vê tanta... brigar por coisas tão... Não vai levar o mundo a lugar nenhum. Os saberes, os sabores. Né? O ato de estudar implica sempre o quê? O ato de ler. Ler quem? O mundo primeiro. Depois eu vou ler a palavra. Criar o jarro como trabalho, transformador sobre o barro. A cultura, o fazer, a arte. Aqui, ó, ele vai repetir a questão aqui, participa, o diálogo, as hipóteses, questiona, experimenta, reflete, interage. Então, é o que eu digo, se nessa disciplina
vocês saírem dela, ação, reflexão e ação, eu ganhei o semestre. As teorias, elas estão nos livros, os conceitos estão nos livros, nos vídeos, mas a essência, ela está dentro de nós. Não dá para trabalhar na escola com um discurso que não vem de dentro para fora, né? Um discurso que só sai da boca. Aqui a escola criativa participa, dialógica, conscientizadora. E assim, ó, eu já visitei todas as escolas aqui. Santa Catarina, agora faz tempo, né? Mas uma época eu visitava todas também. Por que que vem a mesma verba, tudo igual e é diferente? Falta o quê? Gestão, pessoas. Trabalhar aqui a experiência, a sala, os pátios, os recreios, o processo de ensino-aprendizagem, o processo de educação tem que estar em quê? Em todos os espaços. As contribuições aqui, levar para as praças. Eu dava aula lá em Brusque para o magistério, isso há muitos anos. Eu ia na praça à noite. Sair das paredes. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por isso que eu digo, quem tiver oportunidade de fazer atividades diferenciadas, de se inserir em grupos de estudo, eu sei que às vezes a nossa vida não é fácil, mas você vai aprender na prática. Humanizar é possível? Claro que é. Uma educação que alcance o quê? O seu fim, o seu processo de humanização, o ser biológico, cultural, as relações, o mundo com os outros, a transformação, o diálogo. O diálogo. Outro dia eu li não sei se eu tenho aqui ainda uma frase, né? Que eu não quero mais ter razão, mas eu quero dialogar. A questão aqui do pensamento, da prática, a política educativa, a humanização, os sujeitos, a transformação. Olha, eu vou fazer um desabafo para vocês. A nossa educação, ela poderia ter avançado muito mais, muito mais. Independente de quem está no poder, se nós tivéssemos pessoas dentro das escolas realmente mais comprometida com o processo de transformação social. De transformação social. Essa intervenção social, essa conscientização. Aqui, ó, a realidade histórica cultural brasileira. Assim, às vezes as pessoas fazem comparações do nosso país com outros, que não é verdade. O maior exemplo está sendo agora da vacina. Que um monte de gente foi fazer internet descer a lenha em nós. Na Europa, a maioria não quer ser vacinada. Nos Estados Unidos, muita gente ganhou $100 para ser vacinada. Eu fui vacinada de graça. Vou tomar a terceira dose. Então, às vezes entram nessa onda
povo brasileiro é um povo trabalhador, um povo batalhador. O Brasil é um país que acolhe Deus e o mundo. Eu vi uma coisa inédita na minha cidade, que eu nunca esperava por isso. Né? Hoje, Brusque, 60% da população brusquense é afrodescendente. De Angola, do Nordeste, e haitianos. O povo do Nordeste tem uma associação. Os angolanos têm uma associação. Os haitianos têm uma associação. Gente, isso é lindo de ver. Isso é maravilhoso. Isso é um avanço. É claro que tem muita gente que sofre ainda. Né? A mesma questão LGBT, tem muita gente que sofre, mas nós já tivemos avanço. A questão da inclusão. Né? Quem diria que dentro da universidade nós teríamos estudantes com inclusão? Olha na Uniandrade quantos que nós temos. Então, como não trabalhar essa questão da realidade histórica cultural, quebrar paradigmas? É porque, às vezes, nós nos prendemos a discursos isolados. Né? A discursos isolados. Eu, por exemplo, sou a mais nova da minha família, minhas irmãs são mais velhas. Mas, assim, né, eu vou conversando com elas e tal, vou explicando, elas vão melhorando em termos de preconceito em relação a algumas mudanças sociais. Ah, mana, mudou, claro, os jovens mudaram, a visão de família mudou, de religião mudou. Temos que ir fazendo o nosso papel, tá? E discutir, né, esses temas dentro da escola. O homem é um ser incompleto, inacabado, relacional. Ele não pode ser isolado do mundo. Alguém quis entrar, eu acho. Ixi, acho que eu estou parada. Não. Opa, a Lina entrou. Acho que a Lina entrou na aula errada. É, ela estava na aula errada. Então, aqui a gestão da educação, a prática social, né, uma educação escolar, e nós nos inserirmos nesses grupos, né, transformar essa escola. Paulo Freire contribuiu para a gestão da educação, o ser humano, o conhecimento, o diálogo, o homem, a mulher, né, ele tem um discurso. Se você olhar o discurso de Paulo Freire, ele falava do homem e da mulher só. Então, ele não entrava nessas questões aí de LGBT, mas ele respeitava, né? Então, ele falava sempre da construção da mulher e do homem, dos princípios do ser humano inacabado. E aqui, né, uma educação fingada na realidade, considerando o homem e a mulher como sujeito da sua educação, do conhecimento e da história. Ele veio de toda essa formação de homem e de mulher. Não é? A questão aqui da reflexão, da discussão, da intervenção, da aquisição do conhecimento crítico, da ação, reflexão, da ação, do processo de humanização, da compreensão da realidade, o diálogo. O que é o diálogo? Não é eu não concordo, eu penso diferente. O que você pensa? De que jeito que nós vamos fazer isso? A humanização, participar, dar voz e ter voz. Aqui as obras dele, um pouco do resumo das obras. Ensinar exige o quê? Pesquisa. Então, se eu vou para uma escola, eu preciso ser o quê? Um pesquisador, ter criticidade,
ter essa pluralidade cultural, esse respeito, não é fácil, pessoal. Não é fácil. Eu não sou uma pessoa lavada de preconceito. Eu tenho. Tem uns que às vezes eu preciso brigar com eles, para eles ficarem quietos. Fica aí, fica quietinho, não me incomode. Durmam, né? A questão da estética, da ética, das metodologias, da novidade, do testemunho, da pesquisa. E aqui as referências. Pessoal, ainda faltou eu comentar um pouco sobre o Bauman, né, que é um grande contribuidor também dessa transformação social. Claro que existem muitos outros, né? Mas não vai dar tempo. Mas eu vou falar na próxima aula, dá tempo, eu vou fazer a revisão na próxima aula e apresentar para vocês o Bauman e o Morin, né? Eu coloquei lá uns vídeos, eu coloquei um vídeo do Paulo Freire para vocês assistirem, eu coloquei um vídeo do Bauman, eu coloquei um vídeo dublado, né, do Edgar Morin, que ele fala francês, tá? Que valem a pena, que são estudiosos contemporâneos, que não trazem só uma visão de escola, de educação, mas uma visão dessa sociedade, desse macro sistema. E que não adianta, né? Se nós não investirmos maciçamente na educação como um todo, não só a educação formal, mas a educação como um todo, nós nunca vamos sair da ignorância. Nós não... Eu, em muitas coisas, eu sou uma pessoa totalmente ignorante. Totalmente ignorante, eu não domino. Né? Totalmente ignorante. Pessoal, muito obrigada pela compreensão de vocês, tá? Na próxima aula eu espero que eu cumpra o horário lá que eu sempre trabalho com vocês, tá ok? Tenham um bom dia, vou encerrar aqui a aula, daí eu já passo a gravação assim que for possível.